Nesse vídeo eu vou trazer para vocês se IRB a R$1, como estão dizendo por aí, é verdade, se vai realmente haver um aumento de capital e se houver, eu vou entrar nesse follow-on e também outro rumor, a IRB realmente vai fechar capital? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores, como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Também deixa na descrição e no primeiro comentário fixado o link da plataforma AGF+, e na descrição fica também o link do nosso site. Olha, saiu uma notícia no Brasil Journal referente à IRB, que já está acumulando uma desvalorização de 60% nos últimos 12 meses, de que o IRB, e essa notícia saiu dia 12, sexta-feira, final da sexta, está preparando um aumento de capital com a ação valendo apenas R$1. E veja só, mesmo com toda essa queda de 60% no último ano, IRB está 2,31. Então, se ela fizer R$1, isso vai dar uma queda de mais 50%, um desconto, entre aspas, de mais 50%. Mas vamos entender melhor esse assunto e ver se ele realmente é verdadeiro. Primeiro ponto, como vocês sabem, o IRB ele é uma corporation, ou seja, não tem um controle acionário bem definido. Os maiores acionistas hoje são Bradesco Seguros e Itaú Seguros. Só que as duas empresas detêm apenas, aqui no Bradesco, 15,8% do capital social e Itaú 11,5% do capital social. O resto está na mão de um monte de gente, um monte de institucional, um monte de pessoa física, etc, tá? O Barsi tem uma posição ali interessante em IRB, mas não chega ali a ter 2%, deve ser no máximo 1% aqui, tá? E aí o que acontece? Ali em fevereiro foi suscitada a necessidade do IRB realizar um novo aumento de capital social, algo que já havia acontecido no passado ali em 2020, tá? E por quê? Porque a companhia vem apresentando sucessivos prejuízos, inclusive nesse ano de 2022. Aí, em fevereiro desse ano, analistas do Citibank disseram, olha, vai precisar de um novo follow-on, não tem jeito. O índice de liquidez da companhia está sob risco, não está mais conseguindo atender ali as exigências regulatórias da SUSEP, que é o órgão regulador. E aí, diante dessa situação, o Barsi até se posicionou inicialmente de forma contrária, até dizendo ali que os analistas do Citibank utilizam critérios de curto prazo para analisar projetos de longo prazo. Só que depois disso, o Barsi até eventualmente reconheceu que poderia haver um follow-on, só que ele disse que isso é problema do Itaú e do Bradesco, que ele não ia entrar nesse follow-on, tá? Só que aí, mais recentemente, inclusive, o Barsi disse que o follow-on é uma solução. E aí ficou assim, será que ele vai acabar entrando? Lembrando que na segunda-feira o IRB vai divulgar os seus resultados. Então até agora ele não confirmou nada a respeito do follow-on, a própria empresa, porque está em período de silêncio. Só a partir de segunda que vai ter algum anúncio oficial a respeito disso. Então dia 15, resultado, a gente já sabe que vai ser resultado fraco após o fechamento do mercado, tá? Só que na sexta, além dessa notícia exclusiva do Brasil Journal, saiu no Money Times uma notícia aqui dizendo que o IRB contrata bancos para oferta de ações de R$1 bilhão, segundo fontes aí que ainda não se identificaram, porque deve ser de dentro da companhia, ela ainda está em período de silêncio, né? Então o que estaria acontecendo? O IRB estaria em conversas com bancos, incluindo Itaú BBA e Bradesco BBI, para uma transação referente a uma nova oferta pública de ações secundária. O follow-on é um aumento de capital social. O próprio Itaú e o Bradesco também não se manifestaram sobre isso. E aí, após isso aqui, esse rumor, inicialmente, vem a matéria do Brasil Journal dizendo que esse follow-on vai acontecer e que as ações vão para apenas R$1. Primeiro ponto, o que é um follow-on, né? O que significa isso? O follow-on, ele nada mais é do que aumento de capital social. O que é o capital social? O capital social é justamente a representatividade de todas as ações da empresa. Isso forma o capital social. Ele não se confunde com o patrimônio líquido. Na verdade, o patrimônio líquido é algo maior que o capital social. O capital social é uma parte do patrimônio líquido. E o aumento do capital social nada mais é que um aumento de número de ações, então, ele é deliberado pelo Conselho de Administração, conforme diz aqui a Lei das Sociedades Anônimas, e aí por meio dele, então, temos o quê? A emissão de novas ações, conforme definido no Estatuto e também na regulação da CVM. Na prática, aumento do capital social pode ser por bonificação, por exemplo, mas como pode ser aqui também por follow-on, a empresa, para não tomar capital como dívida, por exemplo, através de debêntures ou indo a instituições financeiras para pegar empréstimos, ela vai lá e aumenta o capital social e pede para os próprios investidores e ao mercado de capitais aportar dinheiro na companhia, para que ela consiga ali fazer algum projeto, no caso de IRB, aumentar sua liquidez junto aos órgãos reguladores. E dentro desse contexto de follow-on, ou oferta pública secundária de ações, o que nós temos? O bônus de subscrição.
que nós ainda não sabemos se vai ter ali no caso de IRB. E o que é o bônus de subscrição para quem não sabe? Está aqui no artigo 75 da Lei das Sociedades Anônimas e significa o seguinte, que a companhia pode emitir dentro do limite também do capital autorizado, títulos negociáveis denominados bônus de subscrição. E aí, fala aqui, ó, bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, quem for dono deles, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante a apresentação de título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações. Em resumo, é o seguinte, se você é acionista de uma empresa e ela vai aumentar o capital social, no caso do follow-on, a companhia também emite bônus de subscrição, que te dá o direito de preferência de subscrever, ou seja, de tomar para si as novas ações que serão emitidas pela empresa. Isso com um desconto. E o próprio bônus de subscrição pode ser vendido se você não quiser utilizá-lo. Então, por exemplo, você é acionista de IRB, como por exemplo eu sou aqui no momento. E aí a empresa faz o follow-on e emite bônus de subscrição. Eu vou receber ali bônus de subscrição me dando direito de preferência de comprar as novas ações de IRB por tal valor. Sob pena do que, se eu não fizer isso, vai haver a diluição da minha participação acionária. Por que diluição? Porque vai aumentar o número de ações e eu vou manter a mesma posição anterior. Então, na verdade, eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo participação na empresa. Ok, não exerci o bônus de subscrição, que me dá direito de preferência. O que eu posso fazer? Eu posso vender isso aí no mercado para quem quiser exercer esse bônus de subscrição, tá bom? Então é isso que vai acontecer. Talvez aconteça, né? Porque bônus de subscrição não é algo obrigatório. A própria lei diz poderá emitir. É o que a gente ainda vai ver caso a companhia realmente faça o follow-on. E aí, voltando aqui à matéria, é esperado que o IRB já anuncie na segunda-feira, tá? Junto com a publicação dos resultados, esse aumento de capital, sob pena de não fazendo nesse ano, poder ser desenquadrado pela SUSEP. E aí seria um cenário completamente catastrófico, né? E se espera que essa capitalização seja entre 1 bilhão a 1 bilhão e meio. Olha só essa paulada. Sendo que a ação, o preço dela seria fixado a R$1 das novas ações emitidas, com um deságio da ordem de 50%, desconto de 50%. Conforme disse uma fonte ali para o Brasil Journal, o preço de tela do IRB hoje, de R$ 2,30, está errado. Se sair com desconto só de 30%, não vai ter demanda. Por que 30%, Luan? Veja só, você já vai entender aqui, ó. Hoje o valor de mercado de IRB a 2,30 é 2,9 bi. Tá vendo aqui, ó? Se eu lançar aqui, ó, 30%, vou lançar 35%. 35% de 2,9 bi, que é o valor de mercado do IRB, é R$1 bilhão, tá vendo? Que é justamente o que se espera aqui como mínimo de nova capitalização do IRB. Então, o que vai acabar acontecendo? O que acabaria acontecendo, né, se não fosse a R$1 e ela emitisse 1 bi em ações? O preço de IRB ia cair 30% a 35%. Por que ia cair 30% a 35%? Porque há 30% a 35% mais de ações emitidas. Então, o preço tem que cair 30% a 35%. Então, o que ia acontecer se fosse apenas 30% com esse R$1 bilhão aí de novas ações emitidas? IRB ia cair apenas 80 centavos, saindo então de 2,30 para 1,50. E mesmo assim parece que o preço ainda não estaria atrativo para um follow-on, né? Porque a empresa precisa captar esses recursos. Porque se tiver desinteresse do mercado, aí ferrou também. Então, assim, uma coisa que você tem que ter na sua cabeça: se o IRB emitir 1 bilhão em ações, no mínimo o preço vai para 1,50, porque vai cair 35%. Agora, se for 1 bilhão e meio, aí, meu amigo, aí é justamente ali, ó, 50%. Aí o preço tem que cair de 2,31 para 1,15, que é basicamente o preço ali que vai acabar saindo, né? E segundo a fonte que informou ali a esse veículo de imprensa, o preço vai ficar entre 90 centavos a 1,20. E aí, de novo, por que todo esse desconto será necessário? Porque já tem uma preocupação do IRB de a operação num tamanho ser insuficiente ou no preço errado. E aí o pessoal não comprar as novas ações. Aí vai ficar muito complicado. Lembrando de novo que o IRB no ano de 2020 fez o follow-on, tá? De 2,3 bi e mesmo assim não conseguiu dar certo aqui. Isso pode virar um ciclo vicioso, né? Tem que ficar aumentando o capital toda hora para conseguir não fazer com que a empresa quebre e uma hora isso se torne sustentável também. Naquele momento, Itaú e Bradesco deram suporte à operação, o mercado espera que eles façam isso novamente. Só que essa fonte especula sobre a possibilidade de eles aumentarem a participação, ou seja, entrar ali no follow-on e eventualmente fecharem o capital do IRB, como aconteceu recentemente com o GetNet. Santander fechou o capital, fazer ali uma oferta pública de aquisição. Lembrando que hoje o IRB tem 267 mil pessoas físicas como acionistas. É um número muito
muito grande. E você vai me perguntar, Luan, por que eles fechariam o capital? Como hoje é uma corporation e os dois bancos aqui não têm o controle acionário da empresa, isso dificulta a gestão, porque a gestão fica muito pulverizada, o controle fica pulverizado. Então, pensando ali, eventualmente, em tentar arrumar de vez o IRB, eles queiram fechar o capital da companhia. E aí o que acontece nesse caso? Você tem que vender as suas ações, senão acabou a liquidez do papel. Então essas 267 mil pessoas vão ter que acabar vendendo, inclusive o Barsi. E veja que essa notícia está repercutindo em vários outros veículos de imprensa, então não apenas no Brasil Journal, então acaba deixando de ser um rumor. Ainda não foi confirmado pelo IRB porque eles não puderam ainda. Então, IRB a R$1 é algo plausível de acontecer? Sim, como eu mostrei para vocês. Se o IRB emitir 1,5 bilhão de reais em novas ações, consequentemente vai para pelo menos 1,20, 1,30. Então o desconto de 50% é praticamente certo. E se for apenas 1 bilhão de reais, apenas entre aspas, de novas emissões, ainda assim, como disse a fonte ali anônima, para que o preço fique atrativo para os investidores diante do grande risco atual, vai ter que cair para 1,20 ali, entre 90 centavos e 1,20. Mas e aí, eu vou entrar nesse follow-on, eu vou comprar essas novas ações para que a minha participação acionária não seja diluída? Olha, sinceramente, acredito que não. Ainda não decidi definitivamente, mas provavelmente não. Por quê? Hoje minha participação acionária em IRB é de 1.000 ações. Estou perdendo ali quase R$3.500. Tenho agora então uma pequena posição em financeiro de R$2.300. Para mim não vale a pena. Eu não quero mais aumentar a posição em IRB porque ela não está conseguindo ali mostrar resultados. E aí eu vou ficar aumentando posição numa empresa que não está conseguindo mostrar resultado? Isso vai aumentando muito meu risco. Prefiro então cessar com as compras. Inclusive, mesmo com esse risco de diluição da minha participação no IRB, que já é pequeno, então whatever se de fato isso acabar acontecendo. E aí, será que ela vai fechar o capital? Pode ser que o Itaú e o Bradesco, se a situação ficar muito complicada, eles realmente decidam fazer uma OPA, uma oferta pública de fechamento do capital. Lembrando que a OPA é oferta pública de aquisição. Então, os bancões ali aumentam posição e depois promovem o fechamento do capital com uma oferta pública que você poderá vender suas ações. Se não vender, suas ações ficarão completamente sem liquidez e aí acabou a magia da bolsa de valores, que é a grande liquidez. Não faça isso. E aí imagina só, né? Hoje o IRB negociando bem abaixo do valor de patrimônio, 0,79, vai cair para baixo de metade do valor de patrimônio com essa cotação. Mas no caso de IRB, a gente tem que olhar aqui para o risco acentuado hoje de se investir na companhia, que mesmo com o follow-on recente em 2020 não conseguiu ainda apresentar resultados positivos, vem com prejuízo após prejuízo, isso vai destruindo o capital, diminuindo a sua liquidez frente à SUSEP e vai toda hora colocando empresas sob necessidade de mais aportes. Aí não dá, né? Mas e o Barsi? Será que ele vai realmente entrar nesse follow-on? A gente ainda não sabe, tá? Porque toda hora ele tá mudando de opinião aqui sobre isso, mas o certo é, como eu disse para vocês, em havendo fechamento de capital, ele vai vender as ações. E aí não vai ter jeito. Seremos obrigados, inclusive o Barsi, a reconhecer que errou em relação ao IRB, tá? Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que o IRB realmente vai fazer esse follow-on a apenas R$1? Ou como dito ali, entre 90 centavos a 1,20 por ação? Você vai ali aumentar sua participação em IRB nessa faixa de R$1? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Duan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!